Você é supersticiosa? Acredita no poder dos astros? Então, esse podcast é para você, porque a convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que a atriz. Não é só astróloga, a astróloga vem depois. Mas eu estou aqui hoje com a astróloga Giovana Menegon. E é um prazer, Giovana, super obrigada por você estar aqui comigo, por topar gravar esse episódio comigo, porque a gente vai te contar tudo sobre previsões astrológicas para 2023. Vem comigo. Gil, super obrigada por topar as minhas loucuras aqui, os meus convites malucos. Mas como a gente é vizinha de condomínio, coincidentemente ou não, que ela vai contar. Muito obrigada por estar aqui. Quero que você se apresente e conte um pouquinho de como tudo começou. Obrigada, Má. Gratidão. Muito feliz de estar aqui com você. É sempre bom. Eu amo falar de astrologia. É um assunto que é a paixão da minha vida. E eu sou astróloga primeiro, depois atriz. Isso inverteu na minha vida, porque eu sempre fui assim, não, eu sou atriz. Eu sei tudo sobre astrologia, mas eu sou atriz. Porque eu estudei para ser atriz. Era o meu sonho de criança. E meu primeiro filme foi lançado agora no cinema. O primeiro filme que eu atuei. E o engraçado da minha história como astróloga é que eu fui buscar astrologia para entender, assim, a minha vida de dentro para fora, a minha verdade interior. Então, quando eu já era atriz, já atuava, e aí eu comecei a estudar sobre astrologia para entender se eu estava no caminho certo. A astrologia é uma ferramenta muito poderosa para a gente entender sobre a nossa carreira, sobre todas as áreas da nossa vida, na verdade. É um autoconhecimento, né, Gi? Eu acho que quando a gente começa a se aprofundar, você ainda mais, né, que é super perita nisso, mas quando a gente começa a aprofundar, a gente vai entendendo tanto as questões sobre nós mesmas ali, aquilo que às vezes não tinha resposta, não é uma coisa assim? Sim, sim. O mapa astral, na verdade, ele é o teu campo energético, é o que eu sempre explico. Então, quando você entende mais sobre o teu campo energético, você consegue entender o que é favorável e o que não é para que você, para o teu jeito de agir no seu dia a dia. E assim como o que é favorável para você em relação à tua carreira, em relação a relacionamentos, no teu mapa astral você entende muito sobre tudo isso. E como eu fui me aprofundando e eu me conectei muito com a astrologia, eu comecei a me formar como astróloga. Tanto que minha mãe tá aqui, ela sabe disso, ela não entendia nada, porque eu falava, eu quero ser atriz, mas cada vez mais eu me formava. Curso de astrologia, aprofundamento em astrologia. Fui me formando. E quando você faz um estudo na astrologia, você precisa ter cobaias. Então as minhas cobaias eram minhas melhores amigas e minha família. Comecei a fazer um mapa astral de todo mundo, das minhas melhores amigas, e nisso aconteceram episódios tipo, eu fazia o que a gente fala, que o seu mapa astral ele nunca muda. Mas todos os dias os astros caminham e você vai recebendo novas influências, que são as chamadas previsões. E aí um belo dia eu vi no mapa de uma das minhas melhores amigas, eu liguei pra ela, eu vi um trânsito que a gente chama, que é a influência de um planeta por um determinado período, era um trânsito de 3 dias. E aí eu vi que ela ia engravidar. Foi esse o ponto. Eu vi, cara, ela tá muito fértil, eu preciso avisar ela estava solteira. E aí eu liguei pra ela, eu tinha visto isso na sexta, mas por algum motivo divino, né, nada é por acaso, eu liguei pra ela no sábado. E eu avisei ela, está muito fértil, desde ontem até amanhã. E aí ela falou assim, tarde demais, porque ela tinha reencontrado um primeiro namorado dela, e enfim, a minha sobrinha veio, a Bela. E nisso, assim, coisas desse tipo aconteceram, esse é um dos exemplos, mas coisas começaram a acontecer com as minhas amigas que eu conseguia fazer essa previsão e ajudava elas. E aí, os amigos dos amigos começaram a querer fazer o mapa astral comigo. Mas nisso, como eu brinquei aqui no início, eu falava, não, eu não sou astróloga, eu sou atriz. Eu sou formada como astróloga, mas eu sou atriz. Eu não queria dar o braço a torcer, sabe? Porque ninguém acorda, né? Hoje vou ser astróloga. Será que é assim? Não, hoje você acha que não, né? Acho que foi o seu caso. Hoje é mais normal, eu acho, sabe? A espiritualidade, ela tá cada vez mais dentro das nossas vidas, mas cara, pra mim é até impactante quando eu chego nos lugares, às vezes, pra dar uma palestra, que as pessoas estão esperando uma senhorinha astróloga, entende? Porque não é uma profissão não muito... Não esse mulherão não é uma profissão muito cool, sabe, Má? Só que não era meu sonho. Só que se tornou a maior bênção da minha vida, assim. Hoje eu vejo a mudança na vida das pessoas através do mapa astral e eu me realizo, assim, muito além do que quando eu tô atuando. Então é muito interessante como, às vezes, a gente
tem que aceitar, às vezes não, sempre a gente tem que aceitar os presentes da vida. E a astrologia foi um presente que a vida trouxe pra mim, porque desde quando eu comecei a estudar, né, que eu dei esse exemplo que aconteceu com uma amiga minha, eu sabia ler um mapa astral com uma facilidade tão grande. Era uma coisa que, assim, eu estudei e estudo muito, né? Como se você viesse mas pra eu já fazer sabia isso, ler. né? Era uma coisa que, pra mim, a astrologia, ela flui, eu tenho uma facilidade. E, claro, acoplado a isso, eu comecei a estudar muito, porque é a paixão da minha vida. Mas as coisas foram fazendo muito sentido depois que a astrologia entrou na minha vida. E depois desse episódio, claro, vieram muitas pessoas pra fazer um mapa comigo e eu falei, caramba, eu vou precisar começar a cobrar. Porque eu sou atriz, gente. O que vocês estão me chamando pra ser astróloga? Era essa a minha sensação. E aí, foi assim que começou. Quando chegou no ano de 2020, se eu não me engano, final de 2019... eu tava fazendo direito na PUC, pra você ter uma ideia, que eu falava, eu não sou astróloga, eu só trabalho como astróloga. E aí eu tava fazendo direito na PUC, os caminhos foram mudando, e eu cheguei num ponto que assim, eu falei, cara, eu sou astróloga, eu preciso parar com isso. Aí eu entrei na Faculdade de Astrologia de Londres, que eu sou formada pela Faculdade de Astrologia de Londres e sigo estudando nos níveis mais aprofundados deles, que é um pouco diferente da faculdade aqui no Brasil. E hoje eu sou astróloga com muito orgulho, antes de ser qualquer outra coisa. E é uma astróloga maravilhosa. Sensacional, gente, eu posso falar, tá? Posso mesmo, assim, ali, ó, carteirinha, porque eu fiz meu mapa com a Gi, eu já tava procurando há um tempão, chamei até no Instagram, todo mundo pra indicar, e aí eu tive uma super indicação de uma amiga minha, uma amiga nossa, que tá aqui com a gente, inclusive, aqui nos bastidores, e foi sensacional, eu amei. E eu sempre fui uma pessoa que amei horóscopo, eu lembro desde adolescente, eu lendo os horóscopos da Capricho, João Bidu. João Bidu, eu amava. E eu sempre lia, tanto é que as minhas amigas já me zoavam na sala, que elas falavam, meu, cadê o horóscopo de hoje? Porque eu sabia o signo de todas, E demorei pra ir atrás do mapa astral, agora que eu tô aí numa, né, outra retomada, um outro momento da carreira, eu falei, gente, eu queria muito saber qual caminho seguir. E aí eu te pergunto, né, como eu fiquei na dúvida, por não conhecer muito, qual é a diferença entre astrologia e numerologia? Porque eu fiz essa confusão, você lembra? É verdade, ela fez mesmo. É uma confusão bem normal. Assim, a astrologia, ela vai te trazer um autoconhecimento baseado nos astros. Ou seja, no posicionamento dos astros no momento do seu nascimento. E a numerologia, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento, mas ela é baseada nos números. Ou seja, qual é a linguagem por trás dos números... Qual é a linguagem por trás dos números do dia do seu nascimento. Então, os dois são ciências de autoconhecimento, mas são completamente diferentes, porque na numerologia, a numerologia ela é pautada no dia do seu nascimento e a astrologia no movimento astral, onde estava Marte, Mercúrio, Júpiter, no estudo dos astros no momento do seu nascimento. Como eu falei, o que forma o teu campo magnético, que seria exatamente a energia que existia, que pairava quando você nasceu. Então, ficou clara a diferença? Ficou super. Não, e eu já falei assim, ó, eu não quero saber nada de ruim. Não me... E ela, calma, não, ela fez assim, não, mas não tem nada a ver. Então, você vê que a pessoa foi ali super bem. Mas, gente, o mapa astral, realmente, eu falo que é igual a consultoria de imagem. É um autoconhecimento, são ferramentas que a gente passa a entender por que aquilo funciona e outras coisas não tanto, por que aquilo acontece, outras coisas não acontecem e tá tudo conectado. Eu acho que no final das contas essa é a mensagem. Tá tudo conectado. Agora, é por acaso? Ou tá escrito nas estrelas? Como é que funciona? Então, o que eu acredito e o que eu aprendi, e eu acho que, assim, isso funciona demais. O que eu acredito do mapa astral é que você escolhe o momento do seu nascimento. E até existem alguns autores de astrologia que eles chamam o mapa natal, que é o mapa astral, é o mapa natal, ou seja, do momento do seu nascimento. É que ele se chama carta natal. É uma carta que você escreve para você antes de nascer. Ali vão ter os seus maiores dons, os seus maiores desafios, que se tornarão dons, porque é por isso que eu falo que não existe nada ruim no mapa astral. Porque os seus maiores desafios, eles vão te ensinar, às vezes, uma disciplina que vai potencializar um talento seu. Ou seja, não existe nada ruim dentro de um mapa. Mas o que eu acredito nós escolhemos o nosso mapa antes de nascer.
Não existe por acaso. Não existe por acaso, mesmo nessas cesáreas programadas, que a mãe quer escolher a data, o horário, o minuto, o segundo que o filho vai nascer. Eu não faço isso, tá? Eu já tive várias amigas que falavam, pelo amor de Deus, escolhe o horário e a data que Joaquim vai nascer. Eu falava, deixa o teu filho escolher, pelo amor de Deus. Mas eu vou te falar que eu já vi casos, mesmo esses casos, a criança escolheu aquela mãe, ninguém nasce do pai e da mãe errados. O nascimento tem um significado, até adicionando, eu tenho muita gratidão à minha mestra, Cristina Cairo, que é a minha mestra em psicossomática. Eu sou formada em psicossomática, que são as causas emocionais das doenças e daquilo que a gente reverbera no nosso corpo físico, que vem de um fundo emocional. A cesárea, qual é o acontecimento ali da cesárea? A cesárea, ela já vai funcionar como uma fonte de autoconhecimento se você chegar para fazer seu mapa. Por quê? A cesárea, ela significa que o bebê, ele não teve a vontade de nascer. Sabe aquela primeira vontade que vem, assim, aquele senso, ele não chegou a ter esse momento, ele foi retirado antes disso, por diversos motivos. Mas isso vai refletir diretamente na personalidade dessa criança ou desse adulto que um dia foi criança. Por quê? Geralmente as pessoas que nascem de cesárea, elas têm um pouco de dificuldade quando elas têm que escolher alguma coisa. Elas não têm aquele desejo primário. Geralmente quem nasce de cesárea ainda tem um pouco de dúvida, não tem tantas certezas quanto uma pessoa que teve a certeza primária de que queria nascer. Retomando, eu tive que dar uma pausa pra... Estava calorenta aqui, falando rápido demais. Vamos lá. Então, o que eu estava te explicando, Má, é que nada dentro de um mapa astral ou dentro do nascimento de um ser aqui nesse plano acontece por acaso. O mapa, ele vai ser uma fonte de informação sobre a tua alma, que em determinado momento você entra em contato. Por isso que se chama carta natal, é uma carta para tua alma que alguém vai traduzir. Eu não sou nada mais do que uma tradutora dessa informação. E outra coisa importante também, mamães que tiveram que fazer cesárea, não existe culpa, tá? Não é sua culpa o teu filho não ter tanta clareza na decisão. Isso é uma fonte de autoconhecimento para a gente entender esse serzinho e empoderar ele para que ele tenha mais esse poder, essa vontade, porque provavelmente quem nasce de cesárea precisa desenvolver esse senso de vontade e essa força de vontade na vida. Geralmente, uma coisa que a Cristina Cairo fala, que eu acho engraçado, é que pessoas que nascem de cesárea tendem a ser um pouquinho mais preguiçosas. Então, essa é uma coisa um pouco engraçada. Mas não é o meu caso, por exemplo. Eu nasci de cesárea, minha mãe não pôde escolher, viu, mãe? Tá tudo certo. Mas eu tenho nada, zero preguiça. Mas assim, nunca, nem quando você era criança, você não teve que melhorar isso? Eu sempre fui uma criança, eu sempre fui uma criança hiperativa. Então eu fazia aquele 1 milhão de coisas, nunca fui muito preguiçosa. Talvez hoje eu seja. Você falou que você tem dificuldade de levantar. Mas eu tenho de acordar, não tem. Eu tenho isso, eu nunca gostei de acordar muito cedo. Eu preciso das minhas 8 horas de sono, sabe assim? Se eu dormir 5, eu falo que noite mal dormida é dia mal vivido. Se eu dormir 5 horas no dia seguinte, eu tomo um bagaço. Eu preciso das minhas horas. Mas se eu dormir 8, eu levanto bem. Agora, se eu dormir menos, aí me pega. Mas não que eu tenha essa preguiça. Bom, não sei. Pode ser que em algum lugar ele esteja aí. Mas, por exemplo, a minha irmã também nasceu de cesárea. Não a acho preguiçosa, entendeu? Mas talvez esteja em algum lugar que eu não esteja analisando. Eu dei essa brincadeira do preguiçosa, mas acho até meio polêmico falar nisso. Porque, na verdade, são pessoas que às vezes demoram um pouco mais para decidir o que elas querem, em termos até de carreira, ou para ter uma clareza maior. Isso eu acho que pode ser. Tem uma indecisão ali. Eu sou super indecisa, isso é verdade. Eu sou super. E talvez seja até uma indecisão de entender lá dentro qual é a tua vontade. Sabe? Se você realmente quer fazer aquilo ou não. Isso não é algo tão claro para pessoas que nascem de cesárea. Então, tudo isso é embasado no estudo da Cristina Cairo, para quem quiser saber mais. Que, enfim, eu indico demais, assim. É uma coisa que eu complemento dentro do mapa. Mas... Claro, e aqui, gente, não tem julgamento. A gente não tá julgando ninguém, não tá falando nada de ninguém. A gente tá constatando um fato, ponto, acabou. Tá? Então, sem chateação, sem mimimi, né? Zero... Aqui a gente tem zero mimimi, tá tudo certo. Agora, Gil, vamos falar um pouquinho, assim, ó... de previsões 2023, que eu já tô aqui de amarelo, assim, para que seja um ano muito rico, abundante. Abundância. Vamos ser livres e chiques e ricas, por favor. Conta uma coisa, como é que funcionam essas previsões? Porque a gente vê, né, o tal
João Bidu, não quero falar nomes, mas assim, a gente vê... Já falei. Não, mas a gente vê essas previsões assim... Sensacionalistas, apocalípticas. E aí, é assim mesmo que acontece? Não, e eu sou super contra isso, na verdade. Já fica essa dica pra quem tá vendo esse vídeo. Cuidado com quem trabalha com espiritualidade e leva o medo pras pessoas, porque o medo é uma vibração muito baixa. Então, muitas vezes a pessoa que quer te prender num vídeo do YouTube, ela lança um sensacionalismo ali, porque vai te segurar e ainda vai te deixar com medo, que é uma das vibrações mais baixas que existem. E você vibra o que você sente. Então, quando você tem muito medo, você vai atrair mais coisas que vão te dar mais medo. Ou seja, não é por aí, tipo Nostradamus. Eu lembro de Nostradamus prevendo o fim do mundo em 2000. A gente era apavorado quando eu era criança com os anos 2000. Né? E no fim, o máximo que aconteceu foi o bug do milênio ali do Windows e tudo certo. E estamos aqui, né? Exato. Então, como funcionam essas previsões? Mas você realmente, como você falou da sua amiga, você consegue enxergar algo diferente ali? Como que você tira essas previsões? O que acontece? Todos os planetas estão em movimento e assim como na astrologia a gente considera o Sol e a Lua planetas, astros, mas é claro que o Sol é uma estrela, não vou entrar nessa discussão. Mas o que acontece? Pensa no seguinte, Má, o Sol ele não influencia a sua vida diariamente? Um dia solar não é totalmente diferente de um dia nublado? Total, até nas cores. As tuas vontades, o teu ânimo. Num dia solar, você chama os amigos pra vir em casa, você tem mais vontade de sair, você tem mais vontade de fazer alguma coisa, de ficar mais extrovertida. Num dia nublado, não dá vontade de ficar em casa com os teus filhos, vendo um filme. Mais, né? Exato. A influência, eu dou como exemplo o Sol em primeiro lugar, porque é muito fácil de perceber como o Sol influencia a tua vida. Ele muda a cor da tua pele, altera a tua vitamina D, ou seja, a energia do Sol que tá, sabe, a milhares de anos-luz de distância, faz diferença no teu corpo físico, na tua mente e nas suas emoções. Ou seja, a energia dele afeta o teu dia a dia, na maneira como você pensa e como você sente em relação a um dia. Isso é só o Sol, mas a gente vive num sistema solar. Dentro de um sistema, a gente tem influência de todos os outros planetas, porque se acontecer alguma coisa com o planeta Terra, vai afetar Júpiter. Se acontecer alguma coisa com Júpiter, afeta o planeta Terra. Estamos todos conectados e cada planeta vai influenciar o nosso planeta de volta com alguma energia. Então a gente tem, como exemplo simples, o Sol que eu te falei e a Lua. A Lua, ela rege as marés. Então quando a gente fala da Lua, a gente está falando do movimento das marés. Lembrando que é o movimento da água, a Lua ela rege toda a água do planeta Terra, ela tem ondas eletromagnéticas que vão fazer a maré baixar ou a maré subir, assim como a água do nosso corpo. Nós somos aí quase 70% feitos de água. Então quando a Lua vai se movimentando, e se vocês ficarem atentas, por exemplo, ao período de Lua cheia, o nosso corpo tende a estar mais inchado. Por quê? Porque a gente retém mais água e a água ela é regida pela Lua. Então, assim como o Sol queima a tua pele, a Lua ela está diretamente ligada ao teu sistema de água no teu corpo. E além disso, por isso que a Lua ela está diretamente ligada à fertilidade, não só do planeta Terra, né? Eles faziam dança de chuva para que a agricultura pudesse trazer aí mais frutos, mas à fertilidade da mulher. O ciclo menstrual está diretamente ligado à Lua. E quando a gente fala de gravidez, eu só sabia da gravidez dessa minha amiga, da possibilidade, porque eu não sou adivinha, eu consigo entender a energia que está pairando sobre ela, porque... por que você acha que a gravidez é contada em semanas? Em lua. E tanto é que as médicas... A minha falava isso, olha, mas vai virar a lua, grande chance de nascer. Você sabe por quê? Assim? Não é superstição. As pessoas acham que é coisa de vó. Não é. As avós são muito sábias, mas não é superstição. É porque na virada de lua, assim como a lua altera as marés, vai fazer ela ficar mais cheia ou recuar a água, o bebezinho ele tá dentro de uma piscininha ali, entende? Então, conforme vira a lua, vai soltar ou segurar aquela água por mais tempo, vai estourar a bolsa, então é isso que acontece quando altera a lua. O que eu quero dizer com isso? Que a energia da lua também afeta o nosso corpo, tanto quanto a energia do sol quando a gente decide tomar um sol e muda a cor da nossa pele. Ou seja, a previsão, ela vai falar qual é a energia mais favorável para você, dentro do teu mapa. Aqui eu vou falar não focada em signos, porque todos nós temos todos os signos no nosso mapa. Então aqui eu vou falar uma previsão para todos os signos, para a gente entender o que está favorável de modo geral nesse ano de 2023. Só que é o que eu sempre explico, assim, a previsão astrológica é como se fosse uma previsão do tempo. Quando a gente pensa em previsão do tempo, imagina o seguinte, você pergunta pra mim assim, Gi, eu tô prevendo o tempo aqui. Você fala, Gi, eu vou pra praia final de semana que vem. Tá bom ou não tá bom eu ir pra praia? Eu não posso te responder isso, eu posso te responder
Se vai estar chuva num dia, nublado no outro, mas eu não posso te falar que vai estar ruim porque vai estar chovendo. Cabe a mim definir, né? Exato, cabe a você saber. Ah, não, eu quero curtir, jogar um baralho com a minha família, ficar de boa, não vai ter problema a chuva. Entende? A decisão, o livre-arbítrio é sempre seu, mas a previsão astrológica ela vai dar que energias estão pairando, estão mais favoráveis dentro desse ano e que rumo seguir aí, mas a escolha é sua. Não uma previsão. Não foi que eu adivinhei que minha amiga estaria grávida. Eu consegui prever ali a fertilidade, um período mais fértil que ela tava. E aí ela fez o serviço. Ela fez o serviço e tá aí o resultado, né? Quantos anos tem? A Belinha tá com 4. Ah, então, olha, já faz um tempinho, que bonitinha. Ela é muito linda. Mas aí acho que também teve tudo, né? A decisão dela, a decisão... E teve Deus também, porque eu tive um atraso de um exatamente. dia, que foi exatamente o atraso que ela pegou ali pra fazer o serviço. Então, como eu avisei ela no dia seguinte, não deu tempo. Quer dizer, não é que não deu tempo, não era pra ser. Claro, ou era pra ser a Belinha, né? Exato, que tá aí hoje, exatamente. exato. E no fim, Lindo. quem mandam são sempre eles. Eles é que mandam, as crianças é que mandam tudo, a gente só obedece, viu? Vou te falar. Sim, e tem casos lindos, assim, de clientes minhas que... Tem até um caso de uma cliente muito especial, que ela não tinha mais as trompas, estava fazendo um trabalho aí pra uma fertilização há bastante tempo, e aí eu dei a data e a hora mais provável de maior fertilidade energética, e ela conseguiu engravidar. Olha, foi gente, foi então, muito feliz. Se você estiver querendo engravidar, a Giovana vai te ajudar, vou te Nos contar. Estados Eu não quero Unidos? mais, eu já fechei a fábrica aqui, não quero mais não. Nos Estados Unidos é super alinhado o trabalho de FIV com o trabalho de astrologia. Porque ajuda o trabalho energético, né? Não, Tá por trás. só ajuda. Essa questão de mapa astral, de astrologia, eu acho que assim, só ajuda, é um plus, sabe? Aquele plus que vem só pra agregar. Eu adorei, eu me senti assim, eu terminei, gente, eu chorei na sessão, eu falava, Gil, eu posso chorar? Eu chorei, eu me senti tão realizada, e eu acho que é isso, esse autoconhecimento, gente, autoconhecimento, ainda mais assim, né, investir na gente, né? Essa promoção de autoconhecimento, ela é tão sensacional, nunca desagrega, né? Só complementa, só faz a gente crescer. Eu super recomendo, Gi, eu amei. Obrigada, Tanto é que agora bom. vai fazer o marido, eu vou fazer outro mapa, nós estamos assim, nós vamos agora pro resto da vida. É isso aí. Mas falando dessa coisa das mulheres, em que momento, qual é o momento que as mulheres mais te procuram? Existe uma questão ali, é quando se separa, ou é quando elas estão querendo alguma coisa com a carreira? Existe um momento que as mulheres sempre te procuram? Olha, assim, é meio dividido isso, mas eu vou dizer, geralmente são questões ligadas à carreira ou relacionamento, né? Essas são as duas áreas mais procuradas. Mas eu tenho muitas mulheres que me procuram pro autoconhecimento. Essa é a busca, sabe? Eu quero me entender. E o autoconhecimento, ou quando vem por conta da carreira, muitas vezes vem por conta da carreira, mas tem um problema no relacionamento. Então, no mapa, a gente sempre vai englobar todas as áreas da vida. Eu trabalho muito com situações repetitivas. Eu tenho um trabalho bem legal, porque às vezes você tem alguma situação repetitiva, sei lá, eu sempre atraio um relacionamento onde eu sou traída. Então eu faço todo um estudo para entender se vem dos antepassados, da onde vem esse padrão, para que eu consiga ajudar essa pessoa a mudar. Porque quando a gente muda o que a gente está atraindo. Então meu princípio é sempre ajudar no empoderamento dessas mulheres para que elas escolham algo mais alinhado com elas. Mas é o tal do karma que a gente fala? Cara, karma, eu adoro essa palavra, porque karma significa hábito. Sabia que a palavra karma, ela tem dois significados, hábito ou ação. O que é o karma? Toda ação tem uma reação. E o Deepak Chopra, ele fala assim, o karma nunca perde o endereço. Por quê? Quando você faz alguma coisa, isso vai voltar pra você, a vida é assim. Então, muitas vezes o que as pessoas acham que é um karma é um padrão repetitivo, é uma ação repetitiva que eu tô repetindo ali dos meus antepassados, que enquanto eu não mudar, eu vou atrair a mesma coisa. E aí, como que a gente faz? E aí, como desconecta isso? Como quebra isso? Você tem que fazer todo um estudo e entender aonde em você pisa na bola ou tem alguma ação que te faz atrair esse tipo de pessoa. Ou essa situação onde as pessoas brigam com você. Qual que é a situação repetitiva que você atrai? Ou você é sempre excluída de grupos. Eu sempre trabalho no seguinte... O problema nunca são os outros. A questão tá sempre em você. E se a gente não sair desse lugar aonde em mim eu posso melhorar para atrair coisas melhores, você vira escrava. Você vira vítima sempre da situação. E a vítima, ela não consegue
prosperar, num sentido de mudar a vida dela. Então, o meu maior trabalho com mulheres, eu amo fazer isso, é empoderar as mulheres para que elas entendam, pera, aonde eu posso mudar para que essa situação pare. É autorresponsabilidade, eu acho, né? A gente também trazer pra gente aquilo que tá acontecendo. Tudo que acontece com a gente também é responsabilidade nossa, né? Eu falo assim, de repente aquela mulher que ela não conseguiu, ela nunca consegue, eu tenho alguns casos assim, a pessoa não consegue a vaga de emprego, ela não consegue a promoção e ela não entende. Claro, trazendo para o meu universo, que não tem, né, bem, um pouco diferente do teu, eu falo, enquanto você não mudar a maneira de se vestir, de se posicionar, tom de voz, você não vai conseguir a promoção. Então é um trabalho que a gente também faz em paralelo com essa pessoa. Por quê? Porque ela não enxerga. E eu falo, trazer pra você. Se você não tá conseguindo, às vezes pode ser culpa sua. Se a vida não tá te tratando como você merece, às vezes a culpa é sua. Claro que nem sempre. Existe um monte de gente doida por aí. Mas eu acho que chamar isso pra gente, então é um pouco do trabalho. E quando você mostra isso pra ela, que olha, a hora que você começa a se arrumar melhor, se posicionar melhor, melhora o tom de voz, vai pra uma apresentação, se posiciona assim, assim, assado, dá tudo certo. E ela consegue perceber. E eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho aí teu, né? Sim, até porque eu imagino que dentro do teu trabalho é também empoderar essa mulher de dentro pra fora. De dentro pra fora, exatamente. Porque e resgatar aqui o que ela é tem um de resultado, melhor, né? Que vai chegar naturalmente se você trabalhar de dentro pra fora. Então é bem isso, Má. Eu adorei. Hoje, e uma outra coisa, e essa coisa que a gente fala de superstição? O que é a superstição pra você? Existe um pouco disso ou não? São coisas diferentes? Ou quando a gente fala de superstição, por exemplo, você passaria embaixo de uma escada? Eu acredito, olha, eu sou supersticiosa em algumas coisas, assim. Mas eu acho que superstição é muito diferente da astrologia, né? A superstição, às vezes, é uma crença que você tem. E realmente, o que eu acredito é no poder do pensamento. Se me foi ensinado desde que eu sou criança que passar embaixo da escada dá azar, provavelmente eu vou passar. Não, eu vou passar e eu vou acreditar que dá azar. Aí eu vou atrair azar. Eu acredito muito na força do pensamento. Por isso que eu acho que não se brinca com superstição. Porque se você lá no fundo tem uma dúvida, é melhor não arriscar. Porque a força da mente é muito poderosa. E a nossa mente, ela sempre quer estar certa. Ou seja, se eu acredito piamente, porque minha avó me contou que passar embaixo da escada dá azar, a minha mente vai querer que isso esteja certo. Que isso esteja certo. E aí eu vou atrair alguma coisa que dá azar para comprovar aquilo. Então, não tem nada a ver com astrologia, na minha opinião, assim, a superstição, né? Tem pessoas que têm a superstição do inferno astral. Isso, era nesse ponto que eu ia chegar, por conta do inferno astral, né? Então você acha que não. E o que é esse inferno astral? É crença também? O inferno astral, ele é o momento que antecede o seu aniversário, né? O nosso aniversário é um momento... O que é o nosso signo? Vou ter que voltar um pouquinho para explicar o que é isso. O nosso signo é onde estava o Sol no momento do nosso nascimento. O Sol, ele passa pelos 12 signos. Ali no teu aniversário, o Sol estava em Sagitário. Ou, no meu caso, em Touro. O Sol estava num signo. O Sol... a gente tem esse ciclo de volta ao Sol a cada ano, certo? Ou seja, sempre no seu aniversário, você para, agradece, canta parabéns, olha aí pro ano que passou e pro ano que está vindo. Isso é o ciclo solar. O Sol, a gente tem esse ciclo de dar a volta ao redor do Sol a cada ano. Por isso que a gente faz um mapa naquele momento, que é o seu retorno solar. O momento que o Sol retorna ali no ponto zero e você inicia um novo ano solar. O que antecede o nosso aniversário são esses 30 dias antes, que chamam de inferno astral, só que é uma crença, tá? Não tem nada na astrologia que vai explicar que o inferno astral é um momento ruim. O que acontece é que os 30 dias antes do seu aniversário, o Sol, ele tá passando por um lugar desconfortável para você. Porque o signo anterior ao seu, ele é totalmente diferente do seu. Então, provavelmente, o que acontece você tem alguns fechamentos de ciclo. No final, quando a gente entra num período de inferno astral, ali é o fechamento do teu ano como um todo. Se você não plantou coisas boas naquele ano como um todo, você vai colher ali coisas ruins antes do seu fim de ciclo. Geralmente, tem pessoas que não gostam de fins de ciclo, e é um fim de ciclo. Não tem nada a ver com astrologia, uma crença o inferno astral. Agora, assim, as pessoas dizem, normalmente, o senso comum ali diz que até os 30 anos ou até os 40, quem rege é o signo. Depois, quem rege é o ascendente. Mentira. Aí, ó, é isso que eu ia falar. Mito ou verdade? É mito. Não tem nada a ver. O seu signo, ele vai ser sempre o seu signo. O teu mapa natal, a gente fala que é a tua digital. Aquilo nunca muda. Sempre vai ser referência.
Os planetas, eles progridem, eles vão se movimentando, você vai tendo outras influências. Mas o que geralmente dizem é que você vira o seu ascendente aos 30. Essa é a que eu mais ouço. E é mentira, porque o seu ascendente é sempre o mesmo. Existem algumas técnicas onde isso vai se transformando, mas como eu falei, a sua digital, ela nunca muda. O que acontece aos 30 anos, que na minha opinião é a melhor explicação do mito do ascendente, Má, é o seguinte, imagina uma coisa, vai. Desde criança, todo mundo fala que você é muito cara de brava. Você tem cara de brava. Nossa, o lugar onde você chega, você tem cara de brava. Você é muito brava, né? Só que quando as pessoas te conhecem, você é um amor. Quando você vai amadurecendo, você começa a perceber, e você vai adorar isso, porque o ascendente é a imagem que eu mostro para as pessoas. Com a nossa maturidade, a gente começa a entender que a nossa imagem tem um impacto. A gente começa a entender que, caramba, eu passo realmente uma imagem de séria. Acho que eu posso, quando eu for num lugar onde ninguém me conhece, ser mais sorridente, eu tentar demonstrar mais suavidade. Porque se eu chegar num lugar sempre com cara de séria, as pessoas vão me achar metida, vão se distanciar. Então a tua imagem tem um impacto. O ascendente é a sua imagem. A gente vai entendendo melhor o nosso ascendente e às vezes, como eu falei, às vezes é uma pessoa que tem ascendente em Capricórnio, que eu estava te descrevendo, um ascendente em Virgem, que é mais fechada nessa primeira impressão, ela vai agregando mais as qualidades daquele ascendente, aceitando melhor e aprendendo a usar a sua imagem. É muito importante que a gente agregue o nosso ascendente, porque às vezes as pessoas falam, eu não gosto do meu ascendente, mas o ascendente é a primeira impressão que você passa, a energia que as pessoas percebem quando você chega, e conforme a gente vai amadurecendo, é natural que isso aconteça, sabe? Que a gente vá aceitando, nossa, eu preciso ser um pouquinho mais simpática, eu preciso melhorar isso aqui, ou usar uma roupa que transpareça mais uma alegria do que uma seriedade. Então, eu acho que a maturidade que vai fazendo com que você, no teu autoconhecimento, saiba usar melhor teus pontos fracos e teus pontos fortes, entendeu? Exatamente, isso na vida, seja na imagem, né, seja no signo, seja no comportamento do dia a dia, eu acho que tudo agrega, né, eu acho que... E no final é tudo você, então é por isso que faz sentido, porque é como você se projeta, é como você se sente, né, hoje, e vamos falar agora assim de 2023, vamos voltar? Vamos, o que você enxerga desse novo ano, desse ano que tá para chegar e com tantas mudanças, porque já começa assim, mudanças radicais na política, mas nós vamos entrar nesse mérito, tá tudo bem. Mas assim, o que você vê para o ano de 2023? Então, é bem interessante. É um ano bem poderoso para o feminino como um todo. Olha, tá? Gostei. E quando eu falo feminino, até os homens têm um lado feminino, né? Todo mundo tem o yin e o yang, o lado feminino e o lado masculino. O lado feminino é o nosso poder de receptividade, de conexão, de nutrição ao outro, né? A mulher é um ser nutridor. Então, é um ano, e eu digo isso a partir de março, tá? Porque o ano astrológico, a virada de ano, ela só acontece entre 20 e 21 de março. Então, já uma notícia bombástica o ano será regido pela Lua. A Lua, como eu estava falando para vocês, ela rege a maternidade, as mulheres, as anciãs, a ancestralidade. A Lua está muito ligada com o poder feminino. Então, é um ano muito... A gente vê, a astrologia, ela não acontece do nada, não é uma mudança que acontece do nada. E a gente enxerga a ascensão das mulheres e o empoderamento desse lado feminino, até dos homens que choram, dos homens que se permitem a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade cada vez mais forte. Então 2023 é um ano muito acolhedor nesse sentido. A gente não vai ganhar pela força, a gente vai ganhar pelo amor. Então, como eu falei, um ano regido pela Lua, pela construção do nosso universo interno e também, como eu falei aqui, é um ano muito forte para os elementos de terra e de água. A terra e a água estão muito ligados àquilo que a gente constrói, à fertilidade do solo, ao quanto a gente rega o nosso próprio solo interno. E a água, ela rege as nossas emoções e a terra, as nossas materializações, aquilo que a gente constrói na vida. Só que assim como a natureza é perfeita e tem o tempo dela, né? A natureza não se apressa, a gente não deveria se apressar, porque a gente entra num ano com Marte, que é o planeta que rege a nossa ação, e Mercúrio, que é o planeta que rege a nossa comunicação, retrógrados. O que isso significa? Quando um planeta está retrógrado no céu, ele está mais lento. E parece aqui da Terra que ele está voltando, só que na verdade ele está mais lento. Toda vez que ele está mais lento, ele pede que nós também, ele pede para que a gente desacelere. Só que aí é que é uma dica ouro para essa entrada de 2023. Janeiro e fevereiro são marcados por um pedido do universo, da natureza, para que a gente desacelere. E geralmente a gente entra no ano como? Querendo
querendo pé na realizar, porta. Janeiro é meu, eu vou metas. iniciar um projeto. Ano começando, eu vou pra academia, aí nunca fez nada, quer nadar, surfar, jogar vôlei, beach, tudo ao mesmo tempo. Exatamente, Né? exatamente. E, na verdade, assim, até a gente entra nesse ano marcados pelo eclipse do dia 8 de novembro. Toda vez que a gente tem um eclipse, a energia reverbera por 6 meses. Então a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. A gente tem uma energia que vai pelos próximos 6 meses, não sou boa em matemática, né? Como vocês puderam perceber. Mas de novembro, 6 meses pra frente, a gente entra... O eclipse que aconteceu foi um eclipse em Escorpião. Escorpião e o eclipse, ele tem uma energia muito forte de desapego, de entender que as coisas acontecem no tempo delas. Não adianta você sair acelerando um monte de coisa. Se você quer acelerar alguma coisa, acelera o seu processo de olhar pra dentro, de ter o seu tempo. E aí eu até deixei uma mensagem de Lao Tzu, que eu acho que marca o ano de 2023, que é a seguinte: a natureza não se apressa e ainda assim tudo é realizado. Quando a gente para olhar a natureza, você vê que o passarinho não está apressado, a abelha não está apressada, mas ela faz o trabalho dela. A natureza, no tempo dela, faz tudo perfeito. E nós somos parte da natureza. Então, a minha primeira mensagem para o início de 2023 é: vamos com calma, sabe? Não apresse as situações, acolha o que vem até você. Existe um princípio no yoga que é o princípio do contentamento, que é o exercício de contentar-se com como a sua vida está no momento presente, né? Como você trouxe esse assunto agora no backstage, de que no Instagram, nas mídias sociais, a gente se compara demais com o outro. A gente vai precisar ficar um pouco offline em 2023, que a gente tá com essa... O Brasil, nosso país, é um dos países que mais usam o Instagram. E eu digo isso porque eu atendo muita gente de Dubai e de outros países que, gente, o Instagram não tem essa influência toda que tem na nossa vida. Então, tomar esse cuidado, o quanto o Instagram tá atrapalhando o princípio de contentamento da sua vida. Sabe, o quanto você tá precisando desconectar do Wi-Fi e conectar com a tua vida, com a natureza. Muito, muito, muito importante para esse ano de 2023. Até porque a gente tá vendo muitas pessoas doentes até com essas questões. Sim, então, eu tenho uma frase que eu falo: primeiro a gente vive, depois a gente posta. Entendeu? Esse é meu lema de isso, vida. Esse é meu lema de vida, total. Então, a gente entra em fevereiro, em janeiro e fevereiro, o meu conselho é desacelerar. E depois vamos para março, que é um mês de grande shift aí para astrologia. O ano novo astrológico, ele só acontece em março. E em março a gente tem grandes planetas que influenciam. A gente tem planetas, que influenciam nossa vida pessoal, tem planetas que influenciam o social e tem planetas que influenciam o âmbito coletivo. A gente tem alguns planetas lentos que influenciam o coletivo mudando de signo. Essas mudanças são extremamente importantes, a gente sente muito. A gente tem Plutão entrando em Aquário, que a última vez que isso aconteceu, só para vocês entenderem, os signos são como espaços no céu. Os planetas, eles vão caminhando sobre esses espaços no céu. Quando um planeta entra num novo signo, é como se ele estivesse saindo de um lugar que é rosa, entrando num lugar laranja. Tudo muda, a energia do lugar é outra, a energia que ele vai mandar para nós aqui na Terra é outra. E Plutão, a última vez que ele fez esse movimento, foi quando houve a Revolução inglesa e a Revolução Francesa, onde as pessoas buscavam o fim das tiranias, o fim do absolutismo, buscavam aprender mais coisas, né? Porque naquela época dessas revoluções, o conhecimento, ele era detido na mão dos nobres. Então, isso foi para o meio do povo, a gente teve um crescimento absoluto, e Plutão entrando em Aquário, que é o que vai acontecer em março. Em março é um grande mês, eu diria que a gente vai sentir que o ano começou em março, tá? Lembrem disso. A gente vai ter uma influência muito grande do poder, que é Plutão, em Aquário. Aquário rege o povo, as mídias sociais. A gente vê cada vez mais o poder na mão das mídias sociais. Então, por isso que meu primeiro conselho foi desacelerar e às vezes sair um pouco desse meio das mídias sociais, porque da mesma maneira que do lado positivo é o poder distribuído nas nossas mãos, né? A gente não tá mais refém de uma única fonte de informação, a gente tem o poder nas nossas mãos, que são as mídias sociais, a informação. É muito importante lembrar do nosso poder interno, sabe? Da nossa intuição, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que a gente lê e que a gente aprende dos outros, né? Lembrar de se conectar internamente. Então, esportes para 2023, yoga, sabe? Pilates, coisas que façam você voltar à sua respiração, voltar para dentro e conectar-se. A entrada de Plutão em Aquário
traz muito, é uma transformação. Plutão fica em Aquário 40 anos, ou seja, é um grande tempo, até 2044, 20 e pouquinhos anos, desculpa. Então é uma mudança que vai levar tempo e que a gente já está sentindo, né? Cada vez mais o poder na mão do povo, nas mídias sociais, mas é muito importante que a gente compreenda isso que está acontecendo, mas que a gente não seja levado como uma manada, né, para rebeliões, revoltas, porque Aquário, a energia negativa desse posicionamento é muita revolta, rebelião, as pessoas muito viciadas em internet, mídias sociais. Também é previsto um avanço tecnológico muito grande, que a gente já está vivendo, mas tende a crescer ainda mais. E a gente ainda tem em março a entrada de Saturno em Peixes. Só para já traduzir para vocês, Saturno fica 2 anos em cada signo. A entrada de Saturno em Peixes traz muita responsabilidade no âmbito de Peixes. Peixes está muito ligado à espiritualidade, conexão, intuição. Então é como se a gente precisasse fortalecer as nossas bases e as nossas estruturas na fé, numa conexão interna. Você falou sobre ter sucesso em 2023. Eu acredito muito que o sucesso ele vem com Saturno. Saturno é o trabalho, é a construção. Saturno é a energia que nos convida a construir diariamente alguma coisa. Ou seja, não é sorte, não tem sorte, né? Tem ralação. Quando o povo fala, Saturno é sorte, é não isso. Saturno é isso. E Saturno entrando em Peixes, como você está construindo a tua fé diária? Você acredita no que você faz? Para ter sucesso dentro do teu empreendimento, como é que tá a fé e o respeito entre as pessoas, a empatia, o amor? Porque isso vai ficar muito forte no ano de 2023. Só uma coisa, para as pessoas que estão aí entre os seus 28 e 30 anos, 57 e 59 anos, 85 e 87 anos, são pessoas que nasceram entre 93 e 96, 64 e 67 e 35 e 38. Essas pessoas estão no que a gente chama de retorno de Saturno. A cada 28 anos, sabe a crise dos 30? É o retorno de Saturno, acontece a cada 28 anos na nossa vida. É um chamado para responsabilidade, é um chamado para conexão. As pessoas nessa idade precisam estar muito ligadas porque é um ano de muita responsabilidade, de construir algo que esteja alinhado com a tua alma, com a tua espiritualidade, com a tua conexão. Isso é para todos, mas para as pessoas dessa data que eu falei, compartilhem com essas pessoas porque é o retorno de Saturno delas. Ou elas estão no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro retorno de Saturno. Que é aquele chamado para responsabilidade, né? Quando bate os 30, é aquele momento que a gente olha para trás e fala, meu Deus, o que eu tô construindo? O que eu vou construir? Isso é Saturno. Bom, a gente tem em maio, aí o ano começa, eu diria, em março. Quando a gente entra em maio, a gente tem a entrada de Júpiter em Touro, que é maravilhosa porque traz uma estabilidade maior para as finanças, que a gente vem aí nos altos e baixos financeiros. A gente gosta olha o de amarelo que a gente quer saber disso, viu, Gi? Vai dar aí, vai dar para ter sucesso financeiro? Júpiter é abundância, adorei. Má. Então, Júpiter entrando agora em maio, que entra em Touro, traz a abundância para tudo que é do universo de Touro. Touro rege a moda, a beleza, é tudo que é venusiano, né, que vem do planeta Vênus. Então, abundância para todo mundo que lida com moda, beleza, com a imagem. Adorei. Touro também favorece tudo que está ligado ao universo feminino. É um ano que a energia feminina ela tá muito forte, né? E quando a gente tem Júpiter entrando em Touro, a gente também tem aí alguns movimentos, né? E esse movimento ele afeta de maio do ano que vem até o meio de 2024. Então é uma abundância muito forte ligada a tudo que é belo. E a gente também tem uma coisa interessante que é o alinhamento dele com Saturno. Então é como se as nossas responsabilidades, aquilo que a gente construiu, será recompensado. Além disso, quando a gente entra em abril, vem os eclipses solares em Áries, então grandes mudanças para quem tem Áries ou Libra forte no mapa, que tem o signo, o ascendente ou a lua em algum desses dois signos, né? Áries e Libra, então a gente tem uma força muito grande. Estando em maio, como eu falei, abundância financeira muito ligado ao belo. Ou seja, maravilhoso pra você, Marcela. Nossa, em maio nós vamos bombar, viu? Quem quiser já agendar pra maio, agenda aberta. Adorei. Exato, porque tem um detalhe, a gente tem uma coisa que acontece a cada 1 ano e meio, em 2023, que é a Vênus retrógrada. Quando a Vênus, lembra do que eu falei, quando um planeta retrograda, a gente tem que repensar os assuntos que esse planeta rege. Vênus não rege só a beleza e a moda.
Vênus rege os relacionamentos. Então, com a Vênus retrógrada, que eu até deixei anotado aqui a data para vocês, a gente tem a Vênus retrógrada de 22 de julho a 3 de setembro. Nesses 45 dias é um momento que a gente tem que estar bem atento com as nossas relações, com a nossa relação com o dinheiro, porque a Vênus rege o dinheiro, a beleza, então é muito legal que esse é um ano de repensar muito os nossos valores, aonde a gente investe o nosso dinheiro, como a gente gasta, o que nós valorizamos. E muito cuidado para quem estiver em relacionamentos nesse período, pode ser que seja necessária uma conversa, conhecer pessoas nesse período de Mercúrio retrógrado. Tenha um pé atrás nessa data que eu falei entre 22 de julho e 3 de setembro, porque pode ser que você, assim, não saiba 100% do que aquela pessoa é de verdade. Tem que ter um pé atrás quando Vênus está retrógrada. Não é um momento bom para iniciar relacionamentos nesse mês que eu falei, porque pode acontecer isso, da pessoa estar escondendo alguma coisa que depois vira uma surpresa desagradável. E também é um ano muito bom pra gente repensar isso que eu falei, né? Que você comentou que você tem até esse curso para ensinar as mulheres a comprar. É um ano perfeito pra gente repensar como a gente compra, como a gente investe o nosso dinheiro. E na nossa imagem, como eu falei, é um ano muito ligado à beleza, à feminilidade, à imagem, a como a gente se expressa através disso. Depois a gente segue o ano. A gente tem mais alguns eclipses, essas são as marcas mais fortes do ano. A gente segue com Júpiter em Touro até o final do ano. Temos eclipses em outubro, que trazem muito uma transformação ligada à maneira como a gente se relaciona. É claro que aqui eu não consigo dar todos os mínimos detalhes, só o panorama geral. Porque a gente tá falando geral para todo mundo, viu? Então aí, mulherada, o ano é nosso, é isso que é o resumo, né? O ano é nosso e bora realizar, né? E uma coisa bem importante é silêncio e paz interna. Os momentos que a gente tem com a gente serão os mais importantes e a intuição tá elevadíssima para esse ano. Então confiem na intuição de vocês. Quero deixar só uma data. Posso deixar uma data importante? Claro, pode, deve. Assim, eu fiz até uma finalização aqui pra gente poder, pra não me prolongar demais, mas o ponto 1 desse ano é reflexão, calma e persistência até o mês de março. Transformação, estabilidade e foco nos meses aí até maio. E depois disso, assim, reavaliação dos nossos valores, da onde a gente quer investir a nossa energia e a espiritualidade sempre presente. Aonde está a tua fé? Como você exerce a tua fé? Isso é uma coisa muito importante para o ano de 2023. Para finalizar, para vocês já se programarem, datas de Mercúrio retrógrado. Já se programem porque não é um bom momento, uma Mercúrio retrógrado, para iniciar novos projetos, para lançamento, para grandes compras. Então a gente tem Mercúrio retrogrado agora no final do ano, de 19 de dezembro a 18 de janeiro. Evitem essas datas que eu tô dando uma semana antes, Mercúrio já começa a ficar muito forte retrógrado. Então acontecem muitas confusões na comunicação, não é um bom momento para comprar algo muito caro, porque às vezes você entende que você tá comprando uma coisa, mas na verdade é outra. Então assim, essa data que eu tô dando, evitem lançamentos e compras de coisas muito caras. Aí o Mercúrio retrógrado seguinte é de 23 de agosto a 15 de setembro. E setembro é um mês de desacelerar, tá? A gente vai ter 7 planetas retrógrados. Então, é um mês de desacelerar. E depois a gente tem o último Mercúrio retrógrado do ano, entre 13 de dezembro e 2 de janeiro de 2024. Nessa data, como eu falei, procurem não iniciar nada, nenhum grande lançamento, nenhuma grande compra. É um momento mais de repensar. E as datas de Vênus retrógrada, por conta dos relacionamentos, também quero deixar para vocês, eu já falei aqui, mas lembrem-se de que não é um momento muito claro para iniciar um novo relacionamento, também para ter um gasto muito, muito grande, não é um momento tão claro para isso. Vênus retrógrada de 22 de julho a 3 de setembro de 2023. Eba, gente! Essas são as datas mais... A gente também tem os eclipses, né? Mas para quem quiser saber mais dos trânsitos diários, das transformações, que claro, o céu vai mudando a cada dia, que eu tô dando um panorama para vocês se prepararem e receberem a energia de 2023 da melhor maneira. Mas para quem quiser saber mais, pode me seguir, que eu tô sempre dando essas informações. Em breve sairá meu podcast também, aí você vai lá. Muito bem, no meu podcast. Aí eu vou lá no dela para falar tudo sobre imagem, sobre consultoria de imagem, que ainda
O pessoal tem muita dúvida. O pessoal acha Eu tenho muita dúvida, eu quero fazer a minha. Vamos fazer. O pessoal acha que é stylish, acha assim, mas é só moda, é só tendência. Gente, nada disso, eu vou lá te contar tudo. Mas agora que a gente vai caminhando aí para esse momento final do nosso podcast, eu quero abrir a parte do momento publi, para você divulgar tudo. Quem quiser fazer mapa astral, saber tudo que vai acontecer, ter aí uma orientação mais direcionada, né, sobre a influência aí de 2023, como é que a gente faz? Para quem quiser saber aí, fazer a sua leitura de mapa astral, eu faço leitura de mapa astral da Revolução Solar, sinastrias. A Revolução Solar você faz a cada ano no seu aniversário e também em janeiro eu faço as leituras para as pessoas, justamente como a Má falou, voltada para as previsões do teu ano de 2023. Então eu faço um tiro aí em janeiro para atender as pessoas e para você conseguir fazer esse atendimento é só mandar um WhatsApp para o número 11 99985 2789. Quem vai te responder é a Sil ou a Pamela. Elas são aí minhas queridíssimas que fazem todos os agendamentos. Eu atendo online e presencial e vai ser um prazer ter vocês. Eu também tenho as minhas redes sociais, então eu tenho @Giovana_Menegon ou @Entenda Astrologia, tudo junto, Entenda Astrologia, sem dois, é só com um A. E no Entenda Astrologia você encontra coisas mais práticas sobre astrologia e no meu Instagram você encontra as coisas ali misturadas. Em breve sai meu podcast também, mas eu vou passando tudo ali pelo Instagram e é isso. Gi, muito obrigada. Mas calma, antes da gente acabar, a gente tem um joguinho de palavras que eu gosto de fazer. Legal. Tá bom? E pra isso a gente vai usar umas plaquinhas de sim ou não. Eu vou te fazer a pergunta, você faz sim ou não. Tá bom. Tá? A gente só precisa falar, porque quem estiver nos ouvindo pelo Spotify não vai estar vendo sim ou não, então você vai... levanta a placa e você fala não ou sim, tá? Pra todo mundo entender o que vai rolar por aqui. Então vamos lá, a produção, ela está agora com duas plaquinhas na mão, uma de sim, outra não. E a gente vai fazer um joguinho de palavras. A primeira é ridícula, mas tudo bem, eu já tinha feito sem você vir aqui. Você é vaidosa? Sim. Tem medo de gato preto? Não. Eu amo gato preto. A mãe finge que não tá aqui agora. Você já tomou todas na balada? Sim. E ela me buscou. Inclusive, minha mãe é minha melhor amiga, então ela sabe tudo. Maravilhosa, adoro. Você já pagou algum mico muito grande? Sim. Então conta pra gente. Quem pode contar? Você quer que minha mãe conte? Quer contar, mãe? Acho que melhor você por causa do microfone. Ah, tá. Nossa senhora, eu já passei tantos micos, mas eu acho... Meu Deus do céu. Me dá um segundo pra eu lembrar de algum. Então, enquanto você lembra, vamos pra próxima? Vai. Depois deixa eu pensar. Já fez alguma previsão bombástica? Sim, o fim da pandemia. Eu tinha avisado a data certinha. Tem até uma pessoa que tá aqui, ela ouviu. Enfim. Maravilhoso. Já se arrependeu de alguma previsão bombástica que você fez e a pessoa pra alguém e a pessoa... Sim. Eu acho que a gente vai amadurecendo na maneira como a gente lê, sabe? Faz a leitura. E eu fui com o tempo entendendo exatamente o respeito ao livre-arbítrio do outro. E eu já fiz algumas coisas assim, de acabar prevendo alguma coisa muito certeira e a pessoa tem o livre-arbítrio dela, então ela pode escolher outra coisa. E aí, nossa, foi bem ruim. Porque eu tinha falado uma coisa em relação a um relacionamento, mas ela escolheu outra coisa, então... não teria como dar certo. E eu influenciei aquilo, então não foi bom. Mas a gente vai aprendendo, né? Com a maturidade, claro, a gente vai entendendo como ajudar a pessoa. E às vezes as pessoas me procuram querendo muita previsão, só que a astrologia me ensinou uma coisa. Existe o que está favorável, mas mais importante do que isso é eu empoderar você a escolher, não eu escolher pra você. Eu não tenho esse poder. Então, é isso. Existe coincidência? Não. Ai, por quê? Porque nada acontece por acaso, eu não acredito em coincidência. Eu acho que você tá sempre no lugar certo, na hora exata e com as pessoas certas, independente de onde seja. Então a culpa é dos astros? Nunca! Nunca, jamais. A culpa é nossa, né? O livre-arbítrio. Autorresponsabilidade sempre. Muito bem. Gi, quero agradecer. Lembrou do mico? Tá, vou contar um então. Teve Eu algum vou contar mico um assim? que aconteceu agora, que foi o que tá vindo na minha cabeça.
eu não como carne, né? Meu marido é chefe de cozinha. Então, muitas vezes a gente vai nos restaurantes e ele conversa com o chefe do restaurante, é sempre muito legal e tal, né? Chefes se dão bem. E aí, o último lugar que a gente foi, ele pediu um polvo. E depois que eu assisti um filme chamado Professor Polvo, não sei se vocês já viram, eu parei de comer polvo também. Eu comia polvo, depois desse filme eu não consegui mais comer polvo. Eu já tinha tomado umas junto com ele. E aí veio o polvo, a gente tava comendo lá, eu tava comendo um peixe, mas o polvo não tinha comido. Quando a chefe chegou, o polvo é o prato mais pedido no restaurante. É um restaurante chiquíssimo, né? Que me ensinaram que não existe chiquérrimo, é chiquíssimo. E a gente fala chiquérrimo até. Aí ela chegou e falou assim, nossa, mas por que vocês não comeram o polvo? E eu tava bêbada já, e eu falei assim, ai, porque eu assisti o Professor Polvo, você já viu o Professor Polvo? Eu acho que é melhor, a sua clientela não pode ver esse documentário, não tem como. E meu marido assim, cala a boca, fica quieta. Aí e eu não lembrava, e no outro dia ele, meu amor, você foi falar pra mulher que a gente não comeu por causa do Professor Polvo? Eu falei, nossa, não acredito, que vergonha. Eu fiquei com muita vergonha, uma coisa muito idiota. Mas eu fiquei com vergonha, porque eu falei pra chefe que eu não tava comendo polvo por causa do Professor Polvo. Enfim, fui sincera, né? Às vezes a sinceridade é um mico. Isso, mas tá tudo certo. Mas esse mico foi um miquinho, não foi um King Kong. Tá tudo bem, acontece. Tá tudo bem, é tudo bem. Eu acho, realmente. E o povo deve estar agora mais feliz. Exato. De repente, se a pessoa parar, né, de comer De repente, polvo. se você quiser parar de comer polvo, assista o Professor Polvo na Netflix. É um lindo documentário. É muito bonito. Se você gosta de polvo, não assiste. Eu não gosto de polvo, então pra mim Pode tá assistir. tudo certo. Eu não como muito polvo, tenho um pouco de aflição. Gente, desculpa, eu não lembrei nenhum mico maior que esse. Esse foi os últimos, veio os últimos na minha cabeça. Mas você é uma pessoa que comete, assim, acontece muitos micos? Porque eu sou micada total. Tudo acontece. Eu caio no meio da rua. Porque eu eu sou físico, tá? Não, eu sou uma pessoa que, assim, como eu falo muito, quem fala muito morre, né, pela boca. É o peixe, que tá aqui, ó, peixes. Então, como eu falo demais, eu dou várias. É Mercúrio em Sagitário. É que você tem um bom humor muito grande. A tua maneira de comunicar é muito expansiva. Então, às vezes, você fala mais do que deveria. Pode acontecer. E a gente brinca que quem tem Mercúrio em Sagitário, que é o caso da Má, perde o amigo, mas não perde a piada. Então é isso. Exatamente. Te perde o amigo, mas não perde a piada. E aí fala merda, dá ruim. Tá tudo certo, tudo bem. Gi, só agradecimento. Muito obrigada. Eu amei esse bate-papo. Eu tenho certeza que vocês também amaram. Se você estiver no Spotify, vai lá no YouTube, vê como a Gi é linda, maravilhosa. E assim, dona de uma inteligência astrológica, assim, de uma beleza, uma coisa tão bacana que a gente se conecta muito facilmente. E de repente, ela é o que você está buscando para resolver todos aqueles